Então, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de crime e violência na juventude. Nós sabemos que o nosso país é um país de desigualdades, é um país de dificuldades, né? É bem sabido de todos nós, porque vivemos aqui e a gente passa, a cada dia a gente passa por grandes dificuldades, porque infelizmente nós temos um país desigual, né? E hoje nós queríamos falar sobre a realidade da juventude, né, no que se diz respeito à criminalidade e à violência. Aqui no nosso país, a gente considera que a juventude vai de 15 a 29 anos. Isso aí a gente já conversou bastante, já sabe disso. Então, perceba que é um grande período de tempo. Aí é o que aí é 14 anos, né? Então, o jovem, a fase da juventude, ela tem um período longo na vida do ser humano. Aqui no nosso país, a gente já conversou e já chegou a um consentimento de que é uma fase bastante difícil para todos nós, porque já tem muita dificuldade, né? E aí, num país em que nós não temos oportunidades, onde que nós não temos ajuda para passar pelas nossas dificuldades, aí a gente passa mais dificuldade ainda. E a nossa sociedade, ela enxerga a juventude, né, de duas formas diferentes. Ela enxerga a juventude como um período preparatório e também como uma etapa problemática da vida. Olha que interessante. No nosso país, principalmente, existe essa visão. E acredito que talvez você já possa ter pensado a esse respeito. A juventude é um período preparatório, em que o jovem está sendo preparado, digamos assim, para a fase adulta, né? Ele está amadurecendo, né, a sua personalidade, os seus gostos, a sua aparência, o seu organismo, para se tornar um adulto. E é visto também no nosso país a juventude como uma etapa problemática. E por que essa etapa problemática? Porque é nessa fase, pelo menos sobretudo no nosso país, em que o jovem ele está dando, digamos assim, muito trabalho para os adultos, no que diz respeito à segurança pública e à saúde, né? Ou seja, o jovem ele é um problema de segurança pública e de saúde no nosso país. E esse problema ele vem desde a gravidez, na adolescência, gravidez que o adolescente não está preparado ainda, tanto fisicamente como financeiramente como psicologicamente. E aí vem também o consumo de drogas e o tráfico de drogas, que a gente sabe que a juventude está, infelizmente, muito inserida nesse ambiente. Aí nós temos também as doenças sexualmente transmissíveis, que acomete muito a nossa juventude. Essa é uma grande verdade. E a principal delas é a AIDS, né? E isso é um problema de saúde pública, porque isso custa muito dinheiro para os cofres públicos. E aí nós temos também o problema da criminalidade e da violência, que na fase da juventude tem acontecido muitos problemas com relação a isso, muito crime e muita violência por parte dos jovens brasileiros. Então, partindo daí, nós vamos primeiro ver o que a palavra de Deus fala a respeito da violência. E é interessante que o nosso Senhor ele já vai nos falar lá nas bem-aventuranças. E eu quero mostrar para vocês aqui, para facilitar agora a vida de vocês, que eu estou aprendendo o Zoom, né? Então eu vou mostrar aqui. Olha que legalzinho apareceu na tela de vocês aí. Não ficou legal? Agora você pode ler comigo na tela aí mesmo. Tá dando para ver aí a palavra de Deus? Ok? E lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 9, o Senhor vai falar sobre essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, o primeiro passo que nós vamos ver aqui que a palavra de Deus vai nos ensinar a respeito da paz, a respeito da não violência, do não crime, é que
Bem-aventurado, abençoado, feliz é aquele que é o pacificador, ou seja, que não se envolve em confusão, em crime, em violência. Eles serão chamados filhos de Deus. Então essa primeira parte da Bíblia já nos dá uma visão bem interessante do que nós devemos fazer para ter uma vida boa. Ou seja, nós temos que buscar a paz e não a violência. Porque não é através da violência, do crime, que nós resolvemos os nossos problemas. Mas infelizmente muitas pessoas têm buscado esses meios, violência e crime, para conseguir os seus propósitos, né? Seja resolver os seus conflitos ou conseguir algo que quer. E aí agora a palavra de Deus, para completar o que o Senhor... Claro que o Senhor fala muito mais a respeito sobre violência e crime na Bíblia, mas eu separei esses dois textos e eu quero compartilhar com você mais esse aqui. E esse texto é quando o Senhor foi abordado e foi traído, né? Lá naquela noite no Getsêmani, onde o Judas traiu o Senhor e os guardas lá dos mestres da lei foram lá e prenderam Jesus. E aí aqui vai dizer o seguinte, lá em Mateus 26, capítulo 26, versículo 48 a 53. E o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Todos os que cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mano, essa palavra é incrível. Esse último versículo eu acho algo assim transcendental, é uma coisa incrível. Ou tu pensa que se eu não pedir para o meu Pai, ele não pode mandar mais de 12 legiões de anjos? Então o Senhor está nos falando aqui que ele tinha todo o poder para impedir aquilo ali, aquela traição, e impedir também a prisão dele naquele momento. E aí nós sabemos que esse discípulo que puxou a espada é justamente Pedro. E quando Pedro, que tinha um temperamento mais explosivo, nós sabemos disso, e pegou a sua espada e avançou naquele homem, cortando-lhe a orelha. Esse texto de Mateus não falou especificamente da orelha, mas Jesus imediatamente repreendeu a Pedro e disse: olha, não é assim que nós resolvemos o nosso problema, não é assim que nós resolvemos os nossos conflitos, não é assim que nós encontramos a solução para as questões das nossas vidas. Não é através da violência e da agressão física, não é cometendo um crime que eu vou resolver outro crime. Porque Jesus estava passando por um momento de crime ali. Ele estava sendo injustamente preso. E isso é um crime. Então Jesus disse: olha, não é assim que nós resolvemos o nosso problema. Nós resolvemos o nosso problema como eu ensinei a vocês lá no Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados são os pacificadores. E foi assim que Jesus ensinou os seus discípulos. Ele não ensinou como Pedro havia agido naquele momento. Ele ensinou o contrário. E Pedro, porque tinha um temperamento explosivo, nós sabemos disso, foi lá e agiu de forma errada. E Jesus repreendeu ele até mesmo naquele momento. Jesus poderia muito bem ter deixado,
Não, o cara tá aí querendo me prender injustamente, problema dele, apanhou, perdeu a orelha, problema dele. Mas Jesus, ele sempre se preocupou com todo mundo, porque até os inimigos de Jesus eram amigos para ele, porque Jesus nos ama. E até mesmo aquele cara que prendeu Jesus, que colocou Jesus na cruz, ele amava aquele cara, ele sempre amou, ele nunca deixou de amar. E essa é a realidade do nosso Senhor. Essa é a característica do nosso Senhor. E ele não foge disso. Então ele nos ensina primeiro que não é através da violência, não é através desses conflitos que nós resolvemos as nossas questões. Nós devemos resolver as nossas questões como pacificadores, buscando sim a paz e buscando sim a resolução dos problemas através da conversa, do diálogo e de coisas que não prejudiquem ninguém. Quando eu era criança, eu morava numa periferia, numa favela lá em São Paulo, e eu presenciava praticamente todos os meses, né, crimes violentos demais, né? Sempre tinha pessoas mortas praticamente na porta da minha casa, né? Vítimas do tráfico de drogas e também do consumo, né? As pessoas que eram executadas, né, na porta da minha casa, né? E fora isso, passei também por várias experiências de agressão física, de bullying na escola. Sofri muito bullying, né? Na época até a minha 8ª série, que eu estudei em São Paulo, eu passei muito aperreio por conta de bullying, porque o bullying ele me perseguiu até praticamente a 8ª série, que foi quando eu vim embora de São Paulo para cá e acabei cessando isso na minha vida. Aqui na cidade de São José de Piranhas isso se encerrou na minha vida, graças a Deus. Mas eu sofri muito com bullying também. E outra coisa muito grave que aconteceu comigo foi quando eu fui assaltado no meu trabalho e fiquei sob a mira de um revólver durante 20 minutos, né? Sendo feito refém por um assaltante. Então passei por algumas situações bastante complicadas, né? Mas eu louvo a Deus, eu glorifico o nome do Senhor, que Ele me livrou de todas essas coisas. E claro que ficam algumas sequelas, né, dentro de nós, dentro de mim, dentro da minha família. Porém, não é algo que atrapalha a minha vida, não é algo que limita, né, a minha vida. Graças a Deus, o Senhor ele tem dado o suporte, né? Ele tem sido refúgio e fortaleza para todos nós, e é maravilhoso. Então, agora que nós lemos a palavra e pudemos ver um pouquinho, antes de falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria que nós orássemos, né? Então eu vou aproveitar a presença de Marla aqui e vou pedir para que ela faça uma oração agora, para que ela peça ao Senhor que Ele guarde os nossos jovens do crime e da violência no nosso país. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse momento na tua presença, Senhor. Muito obrigada pelo privilégio que temos, ó Deus, de aprender da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de todos os jovens da nossa nação, do mundo inteiro, livrando-os, ó Deus, de toda violência, de todo mal, de tudo aquilo, ó Deus, que o diabo tem colocado frente à vida dos jovens, ó Deus. Nós sabemos do potencial que o Senhor deu aos jovens e a vida deles, por conta disso, tem sido alvo de muitas coisas ruins, Pai. Mas nós te pedimos que toda seta maligna apontada para a vida desses jovens, ó Pai, seja repreendida na autoridade do teu santo nome. Amém. Muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor é um Deus presente na vida desses jovens da nossa igreja. Obrigada pela vida de Raíssa, de Eduarda, de Ana Paula, de todos que fazem esse grupo, ó Deus, que eu creio que vai crescer a cada dia mais, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, Pai, que abençoe essa reunião, que o Senhor possa estar também usando o Tancredo
para tocar os nossos corações naquilo que apraz o Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus. Já tem um tempinho que a Ana Paula mandou uma mensagem aqui que ela caiu. Ela disse perdão, mas hoje infelizmente não poderei participar da reunião. Ela não disse o motivo, né? Mas eu creio que deve ter sido algum problema lá na casa dela ou com algum vizinho. Ela inclusive antes de começar, ela foi medir a pressão de neném, né? Uma vizinha dela, que é cadeirante inclusive. Então ela deve ter se envolvido com isso, por isso ela não vai estar mais conosco. Então, como eu falei para vocês, o nosso país ele enxerga os jovens, né, como a juventude, né, como uma fase de preparação para a vida adulta. E também enxerga essa fase como uma fase de problemas. Problemas esses que são mais evidentes. O nosso país enxerga mais os jovens como problemáticos do que como passando por uma fase da vida. Mas tanto nas duas formas, se nós formos analisar, os jovens eles têm muitas dificuldades no nosso país. Tanto se você for analisar na área de uma transição para a vida adulta ou como uma fase de problemas, você vai perceber que os nossos jovens eles têm muitas e muitas dificuldades na nossa sociedade, porque o nosso país ele não dá condições para os jovens viverem suas vidas de forma plena e se desenvolverem de forma plena. A minha imagem está um pouco atrasada, aí está um delay, porque eu acho que está dando problema na minha rede aqui. Mas beleza, o meu áudio está chegando aí legal, não tá? Beleza. E aí, pessoal, é onde entra o que nós estamos fazendo aqui. É onde entra as ONGs, é onde entra os movimentos, né, voltados para jovem, para ajudar essa galera. E no nosso país existe muita gente caridosa e muita gente preocupada em ajudar as outras pessoas. Essa também é uma grande verdade. Tanto é que nós estamos aqui. Então, na sua grande maioria, eu acredito que as igrejas, né? E lembra de um dado que eu falei para vocês há alguns dias atrás, que existem muitos jovens engajados em projetos de igrejas, né? Como nós aqui, em ministérios, em pastorais e por aí vai, de acordo com cada religião. E essas organizações elas têm trabalhado de forma a pensar como ajudar os jovens, que é o que nós estamos fazendo aqui. Como chegar até a juventude e tentar pelo menos amenizar as dificuldades que eles sofrem. Mas aí tem uma outra questão. Geralmente, e eu achei isso uma sacada incrível, eu ter aprendido isso, porque agora eu vou tentar fazer de forma diferente com vocês. Existe uma questão que sempre quando alguma organização tenta ajudar a juventude, geralmente tenta no sentido de levar o jovem a ocupar o seu tempo, a fazer algo produtivo. Aí leva, por exemplo, você para fazer algum projeto, digamos assim, para ajudar as pessoas e como eu posso dizer, aquelas ONGs que ajudam, que saem na rua para dar comida, que saem na rua para cuidar de pessoas que estão em situações vivendo na rua ou em situação de mendigo, e pega aquele jovem e leva ele para fazer algum projeto, né? Algum programa, ou que seja de esporte. Pô, vamos tirar essa molecada da rua e vamos levar ela para uma quadra para jogar futebol, para praticar algum esporte. Vamos pegar essa galera e vamos levar ela para um teatro para aprender alguma coisa. Então, geralmente, esses projetos no sentido de levar o jovem a ocupar o seu tempo, para parar de pensar em besteira, em droga, em criminalidade, por aí vai. Mas aí o que acontece? Eu chego para você e te coloco num lugar com um projeto já pronto. Eu chego para você e digo, olha, faça isso aqui, que isso vai ser legal para você. De certa forma é legal, porém eu tô te dando as coisas pronto, eu tô te mandando fazer algo. E aí você deixa de ser o protagonista do negócio.
Você deixa de ser o protagonista da sua vida e você passa a ser espectador, né, da sua própria vida. Você passa a fazer algo porque alguém está lhe mandando fazer, porque é bom para você. Mas a gente sabe que a fase da juventude, por mais que você não tenha sabedoria, mas você pelo menos acha que sabe o que é bom para você. Você pelo menos quer tomar suas decisões. Afinal de contas, você já tem uma certa idade e também uma certa maturidade, apesar de não ser completa. Mas eu acredito que o jovem ele precisa de ter mais, digamos assim, a gente tem que dar mais confiança a vocês, né? Então, pensar no sentido de colocar você como protagonista da sua vida. Ao invés de eu pegar o diretor da escola, de pegar o diretor da ONG, de pegar o professor, de pegar o líder do ministério e pegar esse cara e esse cara pensar, pô, como é que eu posso ajudar esse jovem? O que eu vou inventar para esse jovem ser incluído, né? Ele se sentir incluído na sociedade. O que eu vou fazer para esse cara? Vamos mudar a mentalidade. O que eu vou fazer para levar esse cara a tomar as decisões certas na vida dele? Como é que eu vou estimular esse cara a ser dono de si mesmo, a tomar suas próprias decisões, a chegar lá com suas próprias pernas? Tá entendendo? Esse que é o objetivo. E eu consegui observar isso. O objetivo aqui não é não é cuidar de vocês, é levar vocês a terem uma maturidade que vocês possam cuidar de vocês mesmos. Mas só que nossa sociedade, ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em entretenimento, em fazer com que vocês ocupem o tempo de vocês e fiquem longe da criminalidade, longe do mundo das drogas, longe dos vícios e longe de tudo aquilo que for dar trabalho ao Estado. Ou seja, dar trabalho aos adultos. Acho que nós adultos, o que nós mais queremos é que os jovens não nos dê trabalho, né? Até mesmo porque a nossa condição socioeconômica, ela faz com que o adulto tenha o jovem como um peso, digamos assim, mas um peso econômico, né? Porque nós não podemos nem culpar o jovem por isso, porque nós não temos oportunidades. Você, para conseguir o seu primeiro emprego, Eduardo, teve que passar num concurso, já com 18, 19 anos de idade, não é? Por quê? Porque você não teve oportunidade, ninguém lhe deu um emprego antes disso. E a mesma realidade aconteceu comigo. O meu primeiro emprego eu tive porque eu tive que passar num concurso. Ninguém me deu oportunidade antes disso. E nossa sociedade, ela vive assim, ela cobra de você, mas ela não te dá subsídio para isso. E aqui, nessa questão da violência e da criminalidade, nós vamos analisar aqui um pouquinho sobre o jovem como o protagonista do crime, ou seja, o agente, aquele que comete o crime, e também como vítima, aquele que é a vítima da criminalidade. E nós vamos perceber que, infelizmente, no nosso país existe um problema. Isso é um problema muito grave. Existe uma realidade terrível no nosso país com relação a isso. Para você ter uma ideia, o nosso país, ele mata os seus jovens. O nosso país, ele é um homicida de jovens. No Brasil existe um genocídio, um verdadeiro genocídio de jovens. Porque os números mostram que morre jovem demais no nosso país. Seja por acidentes, seja por suicídio e por criminalidade, por homicídios. E no topo dessa lista está o homicídio. Cara, os caras matam demais aqui no Brasil, sobretudo os nossos jovens. E por que o jovem ele é foco de tudo isso? Por que o jovem ele está tão evidente dentro dessa realidade? Eu acredito que é porque, infelizmente,
como nós não temos muitas oportunidades no nosso país, como a nossa realidade socioeconômica, como as desigualdades são tão grandes, e a fase da juventude é uma fase de muita transformação, como nós percebemos e já comentamos aqui no início. Essa fase de transformação, ela nos leva a desejar muitas coisas, a querer viver, né? Inclusive, o adulto hoje, ele inveja o jovem. Essa que é a verdade. Todo adulto queria ser jovem. Por quê? Porque o cara passou daquela fase e infelizmente não conseguiu viver tudo aquilo que ele tinha para viver. Justamente por essa realidade triste do nosso país. E aí a gente olha para o jovem e vê as novinhas, né? Hoje os caras chamam as novinhas. Então aquele cara mais velho, ele olha para a novinha, diz: caramba, que menina linda. E ele deseja. Diga aí, doutora. Uma coisa que eu imagino que porque há muitos jovens homicídios que matam, né? É pela questão da falta de uma valorização dos jovens, porque eu vejo jovens e as influências também, porque eu vejo jovens que têm 18 anos se juntando com quem tem 16 para ir roubar, matar, justamente porque o jovem de 16 anos sofre mais influência e não pode ser preso por causa disso, porque tem 16, por causa da menoridade, né? Então, é uma coisa que eu vejo, as influências, a falta de ter aquela valorização do governo em si para o jovem. Aí, na certa ele ir fazer o que faz para poder se enturmar, né? É verdade. É o que eu vejo. Porque é uma forma de inclusão, né? Outra forma de inclusão, que é o próximo ponto que a gente vai na sequência, uma outra forma de inclusão utilizada por jovens é a vestimenta, né? A aparência, são os acessórios, né? Você andar com um celular, um iPhone, um celular mais caro, uma roupa de marca. Então tudo isso é atrativo para todas as pessoas. E aí o jovem, ele tem uma outra problemática muito grande, porque ele deseja todas essas coisas, mas infelizmente ele não pode ter, né? E aí é onde muita dessa galera entra para a criminalidade, para conseguir essas coisas que infelizmente os pais deles não podem dar, infelizmente eles mesmos não podem comprar com seu próprio dinheiro. E aí a galera vai atrás do crime, porque, digamos assim, entre aspas, é o meio mais fácil, né? E mais rápido de se conseguir as coisas. Então, como eu estava dizendo aqui para vocês, o adulto, ele olha o jovem e inveja, porque ele gostaria de ser como o jovem. Você sabe por quê? Porque você tem a força, cara. Lembra disso? Você tem a força, você tem o vigor da juventude. E nós, adultos, não temos mais o mesmo vigor. Sabe por quê? Porque a comida que eu como não tem mais o mesmo sabor de quando eu tinha 18 anos de idade. Não tem. Por mais que eu queira, não é mais o mesmo sabor. Como é que se diz? A forma de sentir as coisas, de sentir prazer, de sentir, mudou. Não é mais a mesma coisa. E aí o cara vê, pô, o jovem, ele pode viver tudo isso. E às vezes a gente até diz assim, ó, o cara pode viver tudo isso e não aproveita. Mas ele não aproveita, caramba, porque tu não dá oportunidade para ele. Porque a tua sociedade, verme, não dá oportunidade pro cara. E ainda coloca em cima do jovem um peso que, rapaz, eu particularmente, eu não culpo o jovem pela criminalidade. Eu culpo a sociedade. Tá certo que eu não posso dizer que o cara, ele não vai pagar pelos seus erros. Infelizmente, se um jovem matou, roubou, fez alguma coisa, é um crime, na minha opinião, esse cara tem que ser punido. Porém, eu não culpo ele por essa situação, porque ele foi levado na maioria das vezes. Voltando lá ao que a gente falou no início, olha que interessante. Se você pegar aquela parcela da sociedade que é rica, a classe A e B, você vai perceber que quando você olha para aquele jovem,
você tem um pensamento sobre ele de que ele está passando pela transição da juventude para a vida adulta. Ou seja, ele está passando por aquela fase transitória, né, de aprendizado. Você olha para aquele cara e vê dessa forma. Sabe por quê? Porque aquele cara da classe A e B, ele está na faculdade, ele está na escola particular, aquele cara já tem carro, aquele cara já tem iPhone, roupa de marca, aquele cara já tem o que ele precisa para concentrar as suas forças somente nessa fase de transição. Colocar a cabeça no lugar, aprender como é que é as coisas, passar pelas dificuldades da transformação hormonal, né? Então você olha para esse cara desse jeito. Até eu e você que somos da classe D e E, C, D e E, nós temos essa visão. E aí, se você olhar para nós, para o jovem da classe C, D e E, você já vai olhar para esse cara como um cara problemático. Você sabe por quê? Porque esse cara mora na periferia, esse cara é favelado, esse cara não tem condições para nada, esse cara não tem emprego, esse cara não está na faculdade e não estuda. Na grande maioria das vezes, o cara ele deixa o estudo. Você sabe por quê? Porque esse cara tem 22 anos de idade e ele é pai. Ele tem um filho de 6, 7 meses, 1 ano, 2 anos. Esse cara tem uma noiva de 18 anos que engravidou na adolescência e que largou os estudos para trabalhar, para cuidar dos filhos. E esse cara largou os seus estudos para cuidar da família. Só que esse cara ainda não tem maturidade, esse cara ainda não conseguiu estudar, ele não tem preparo, ele tá ferrado e tá ganhando pouco para fazer tudo isso. Aí você olha para esse cara e você não enxerga ele como um jovem que está passando por uma fase de transição. Você não olha para ele dessa forma. Mas aquele cara que está só na faculdade estudando, quando chega em casa vai jogar videogame, vai estudar, fica de boa, sai com os amigos para balada, você olha para esse cara e diz, esse cara aí está passando por uma fase de transformação, de transição da vida dele. Ele está vivendo experiências da juventude que são positivas para a vida dele. Mas aquele cara que trabalha, aquele cara que tem filho, você vê ele como um problema para a sociedade. E a nossa sociedade enxerga dessa forma. E aí o primeiro grande problema da nossa juventude é o desemprego. Seja o emprego para o jovem que não tem, essa é a grande verdade, como também para os pais do jovem, que também não tem, velho. O jovem tem a triste realidade de não conseguir emprego. E aí ele está vivendo uma fase da vida em que ele vê grandes coisas, ele quer muitas coisas, mas ele não pode ter. E aí ele chega pro pai dele e diz, pai, me dá aí um celular. Aí o pai dele olha para ele e diz, meu filho, como é que eu vou te dar um celular se eu não tô com dificuldade para pagar o aluguel? Se eu tô com dificuldade para comprar comida para casa? Me diz aí. E nesse contexto, cara, o cara ainda é olhado como um problema para a sociedade. Então tem muita gente que chuta o balde. Tem muito jovem que chuta o balde e diz, eu não quero saber. Eu quero que se exploda. Eu vou roubar, mano. Eu vou roubar porque eu vou conseguir o que eu quero. E aí o cara entra pro mundo do crime. E outros entram pro mundo das drogas. Outros viram viciados. Por quê? Porque infelizmente eles não têm oportunidades. O cara não pode estudar, o cara não pode trabalhar. E ele vai atrás de algo que preencha o vazio dele. Mas aí nós sabemos que o que preenche o vazio do ser humano? Aonde é que nós conseguimos encontrar algo que preenche o nosso vazio? No nosso Senhor. E aí é uma outra realidade que a maioria de nós não tem. Que é o quê? Ensinamentos eternos quando criança e quando jovens. Porque, infelizmente, no nosso país, até os jovens e crianças. Eu vou tirar minha imagem aqui, galera, porque como travou, eu vou deixar sem mesmo e vou falando, beleza? Então, nós não temos uma cultura também de ensinar você o caminho eterno, o reino de Deus, o caminho que se deve andar. A maioria das famílias do Brasil também vive dessa forma. E aí você não conhece a Deus, você não teme o Senhor. E por isso você também entra
na violência e no crime. Por quê? Porque você não conhece Mateus 5,9. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você também não conhece aquilo que Jesus fez naquela noite no Getsêmani. Você não sabe que o cara, quando cortou a orelha do outro lá, Jesus foi lá e disse: não faça isso, tá errado. Não é assim que nós resolvemos os nossos conflitos. E aí a galera, por imaturidade, por dificuldades, por todo um conjunto de problemas que o jovem vive, acaba entrando no mundo das drogas e também da violência e do crime. E aí você vai somar, cara. Você não tem emprego, você depende dos seus pais, você não tem oportunidade de estudar, né, de se desenvolver, e você não é protagonista da sua vida, você está só vendo a sua vida passar, porque essa é a grande realidade da nossa juventude. Você vê a vida passar, você não vive sua vida, você não toma suas decisões. O que acontece? Você busca algo que possa preencher o seu vazio, e aí os prazeres vêm. E para você conseguir os prazeres é caro, custa muito dinheiro. E aí, aonde é que os caras encontram? No crime. E é esse o segundo grande problema da nossa juventude, a criminalidade, né? Seja como o protagonista do crime, seja como aquele que comete o crime, ou seja como aquele que sofre o crime. No nosso país, os nossos jovens, eles estão inseridos dentro de uma realidade triste de violência e de criminalidade. E foi perguntado para a galera qual é a percepção que eles têm sobre o crime. Foi perguntado: olha, você percebe a criminalidade perto da sua casa, perto de você, na sua vida? Você percebe a criminalidade? E é interessante que foi observado que nas respostas, muitas delas, aquela galera que mais percebe o crime perto dela é aquela galera que vive também situações de crime. Na maioria desses crimes e violência, nós percebemos as brigas, né? E os jovens que percebem mais a violência perto deles, ou seja, que mais percebem brigas perto deles, são aqueles que mais brigam. Por quê? Como eu sou um briguento, né? É como aquele negócio, parece que eu tenho um sangue doce para isso. Eu tenho um chama, né? A briga sempre vem para cima de mim. Então o cara percebe a briga porque ele vive na briga, né? E foi perguntado para aquela galera sobre o uso de drogas. E aí é interessante que a galera que mais percebe o uso de drogas perto dela é aquela galera que vive na periferia, na favela, né? Aonde é mais evidente, né, o uso, o consumo e o tráfico de drogas. E quando foi perguntado com relação a furtos e roubos, né, você percebe, você vê muitas pessoas sendo assaltadas aonde você convive, aí você já foi assaltado. Percebeu-se que a maioria das pessoas que percebem isso são os de classe média alta. Por quê? Porque eles têm o que ser roubado, né? São aquelas pessoas que são assaltadas. Porque se você chegar na periferia, na favela, dificilmente você vai ver uma pessoa sendo assaltada lá. Porque lá eles não praticam os assaltos, eles saem para assaltar em outros lugares. Então, o cara que está lá na faculdade e que tem o seu iPhone, que tem a sua roupa de marca, ele percebe muito mais essa violência de assalto e de roubo do que aquele cara que é pobre, que está na periferia. E para você ver como é a diferença, né, na percepção dessa violência no nosso país. E aí o jovem, ele é culpado de tudo isso, né? Se eu sou briguento, se eu sou assaltante, se eu sou usuário de drogas, se eu sou traficante, você é culpado disso? O jovem, você encara ele como culpado disso? Na minha opinião, eu sei que todo crime tem que ser punido, todo pecado tem sua consequência, mas eu acredito que, não tirando a culpa, não é que ele não seja culpado,
mas eu acredito que a realidade opressora da nossa sociedade, ela transforma a galera em criminosos. Esses caras não nasceram criminosos. Esses caras não nasceram com a tendência de serem homicidas, usuários de droga. Não, ninguém nasce dessa forma. Porque o nosso Deus, ele faz todo mundo para ser uma boa pessoa. O nosso Deus, ele faz todo mundo para viver bem. O problema é que nós somos transformados pela vida que a nossa sociedade nos oferece. Esse é um grande X da questão. E aí essa galera tem ido para a criminalidade, tem sofrido tudo isso, tem vivido tudo isso, no meu ver, mais como vítimas de uma sociedade opressora do que como coadjuvantes de tudo isso. Porque, cara, se teu pai não tem condição para lidar, se tu não tem condição de conseguir com tuas próprias forças, você procura algum meio de obter. E muitas vezes, e na maioria das vezes, esse meio é através do crime, é através da violência, infelizmente. Porque você vai pensar da seguinte forma: eu não tenho dinheiro, mas eu quero ter tudo, certo? Eu quero ter status social, eu quero ser visto, eu quero arrumar uma namorada, um namorado, eu quero ser popular na escola, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter tudo, né? Eu quero usar roupa de marca. Mas infelizmente, eu sou impedido, a verdade seja dita, impedido, porque eu não tenho oportunidade, eu não consigo essa oportunidade. E isso resulta em criminalidade. Essa que é a grande verdade. Eu queria que vocês ouvissem essa música aqui. Eu passei para vocês no WhatsApp, mas a gente vai ouvir ela aqui agora juntos. Olha que interessante a letra dessa música, véio. É interessante que os Racionais MCs, eles viveram esse cotidiano brutal de uma vida sem oportunidades dentro de uma favela. Mano, e eles escreveram músicas que têm letras e conteúdo muito impactantes. Olha o que diz essa música aqui com relação a essa exclusão social. Olha que interessante. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem comigo. Comecei a usar para esquecer dos problemas. Fugi de casa. Meu pai chegava bêbado e me batia muito. Eu queria sair dessa vida. Meu sonho era estudar, ter uma casa, uma família. Se eu fosse mágico, não existia droga, nem fome e nem polícia. Tenho fé. Tenho fé. Aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia. Tá na correria, como vive a maioria. Preto desde nascença, escuro de sol. Eu tô pra ver ali igual no futebol. Sair um dia das ruas é a meta final. Viver decente, sem ter na mente o mal. Tem um instinto que a liberdade deu. Tem a malícia que cada esquina deu. Conhece puta, traficante, ladrão. Toda raça, uma paz de alucinado e nunca embaçou. Confia neles mais do que na polícia. Quem confia em polícia, eu não sou louco. A noite chega e o frio também, sem demora. E a pedra, o consumo aumenta a cada hora. Pra aquecer ou pra esquecer. Viciar deve ser pra se adormecer. Pra sonhar, viajar na paranoia, na escuridão. Um poço fundo de lama, mais um irmão. Não quer crescer, ser fugitivo do passado. Envergonhar-se aos 25 ter chegado. Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo mágico de Oz. Vou tentar ligar aqui a minha imagem novamente para ver se está funcionando. Infelizmente caiu aqui a minha conexão da câmera. Deu pra ouvir direitinho aí a música? Beleza. E aí, Duda, aconteceu algum problema ou tá me ouvindo? Duda? Tô ouvindo. Beleza. Deu pra ouvir a música direitinho? Deu. Beleza. Então olha o retrato
que é dado nessa primeira parte dessa música. Olha que interessante, né? A criança lá, ele disse, olha, se eu fosse mágico, não haveria drogas, nem fome e nem polícia, né? Você veja a letra da música, como ela fala, né, da vida difícil, né, de uma criança, de um jovem de periferia, excluído da sociedade, né? Ele diz, olha, conhece puta, traficante e ladrão, toda raça de alucinado, mas confia nesses caras mais do que na polícia, né? Ele vai falar que o cara vive uma vida solta, aquela questão bicho solto na vida, né? Vive de todo jeito, ou seja, uma criança que não tem um ambiente familiar, uma estrutura organizada, e aí cresce solto na rua, vendo todo tipo de atrocidade, todo tipo de coisa, e às vezes, na maioria das vezes, participando dessas coisas. Eu vivi essa música, esse trecho dessa música, eu vivi isso na pele quando eu era criança. Eu vivi isso, eu vivia dessa forma. Polícia pra mim era inimigo, porque você sabe o que a polícia faz. A polícia é discriminatória, essa que é a grande verdade. E eu via muito a violência, o tráfico de drogas, o uso de drogas presente na minha vida no cotidiano quando eu era criança. Então essa realidade aí que foi cantada aí é uma realidade da grande maioria das crianças e dos jovens do nosso país, porque a grande maioria dos jovens e crianças do nosso país vivem em condições de periferia, vivem na comunidade, na favela, seja lá qual for a palavra que você queira utilizar. Então, os jovens, eles são vítimas da violência em primeiro lugar. Eles primeiro são vítimas e depois eles passam a ser agentes da violência. E a primeira violência, a primeira tipo de violência que aparece na vida dos nossos jovens, ela é o das brigas, como eu já falei para vocês. E grande parte essa briga. Por quê? Porque resolver os conflitos, né? A gente parece que ainda não aprendeu a resolver os conflitos na conversa, no diálogo, pacificamente. Tem que ser na base da porrada, da discussão, da treta. E em segundo lugar vem o consumo de drogas. O consumo de drogas é muito evidente na nossa juventude. A galera tem se afogado nas drogas. É uma triste realidade. Depois vem os assaltos. Os assaltos, eles têm acometido muito os nossos jovens. Daí vem o tráfico de drogas, tiroteio, né? É interessante que o tiroteio, galera, é mais percebido, é mais visto e é mais sofrido pela galera que mora na favela. Se você perguntar para um cara que mora lá no centro da cidade, se você perguntar para um cara de alta classe, ele vai ver, não, eu nunca vi um tiroteio na minha vida, né? Mas se você pegar aquele cara que mora na comunidade ou próximo da comunidade, da favela, todo dia tem tiroteio na minha porta. Essa diferença da nossa sociedade. E aí, em sexto lugar, as ameaças. Jovens também vivem muito sobre ameaça. Eu vivi muito sobre ameaça. Cara, a maior parte do bullying que eu sofri na minha infância foi justamente sobre ameaça. É você ser pressionado por alguém que diz, olha, eu vou te bater. Olha, se você contar pra alguém, eu te pego lá fora. Tipo o que acontece nas escolas, tá entendendo? Então, fora isso, tem muitas outras ameaças. Agora, uma que eu achei bastante interessante é a violência policial, cara. Os nossos jovens, eles sofrem muito com violência policial. Agora eu te pergunto, essa violência, ela tá naquele jovem branco de classe alta, ou ela vem pro jovem negro, pardo e moreno da favela? Tá onde, cara? E aí é uma outra forma de violência que nós percebemos que nossa galera ela sofre, que é a discriminação, meu irmão. A discriminação racial, a discriminação social. Olha, até mesmo nós, isso a gente não pode mentir. Se tiver vindo do lado da rua vem um negro, do outro lado da rua vem um branco, tu vai ficar com medo de quem?
Se tu for escolher, tu vai andar tá de noite, 10 horas da noite, tu tá vindo numa rua com teu celular na mão, com tua bolsa, tá voltando do trabalho. Do lado da rua tem um negro, do outro tem um branco. Tu troca a calçada. Se tu tiver no lado do branco, tu continua. Se tu tiver no lado do negro, tu passa para do branco. Os nossos jovens têm sofrido essa discriminação até mesmo pela polícia, porque têm sofrido uma violência policial, seja com palavras, né, uma abordagem ríspida, desrespeitosa da polícia, ou seja realmente com agressão, ou até mesmo com a morte, porque a gente sabe que a polícia muitas vezes, quando ela já vai para matar. E os nossos jovens têm sofrido essa violência policial e essa discriminação. E aí a discriminação, ela também vai se estender, né, pela raça, pela religião do cara, pelas doenças. Se você tiver uma doença, você é discriminado. E também pela sua escolha sexual. Se você é um homossexual, por exemplo, se você é da galera GLBT, você também sofre uma grande discriminação no nosso país. Isso tá errado, cara. Ninguém merece ser discriminado, ninguém deve ser discriminado, seja de que forma for. Mas a nossa juventude, infelizmente, ela tem sofrido também essa violência, tem passado por todas essas coisas. E é um dado triste, é algo terrível, não é? E aí, uma outra violência que eu queria, infelizmente, que eu preciso compartilhar com vocês e que acomete, infelizmente, a nossa sociedade e os nossos jovens de uma forma muito forte, é o assédio sexual, né? Que tem que ser tratado, que tem que ser discutido e que tem que ser combatido, assim como todas as formas que eu falei aqui. É um papel meu e seu, como cristão, como servo de Deus, combater tudo isso, né? Para que nós tenhamos uma vida melhor, para que a nossa sociedade tenha uma vida melhor. E se a nossa sociedade, ela discrimina o jovem, né, a ponto de separar negros e brancos, a ponto de separar homossexuais de heterossexuais, né, a ponto de separar sadios de doentes, né, e também tem a separação por região, né? Cara, mano, como é incrível, é uma coisa absurda a discriminação por região. Você chega lá em São Paulo, você chega lá no Sul, e os caras, você é nordestino, né? Você é burro, você não presta, você é feio, você fala errado. E tem toda essa questão dessa discriminação que separa. Agora, mais recentemente, nós tivemos nas últimas eleições uma grande leseira, na minha opinião, um absurdo. A galera começar a falar que o nordestino era culpado por ter colocado fulano ou ciclano na presidência, que o nordestino era culpado de muito problema no Brasil, né? E isso aí não existe, cara. Isso é terrível. Isso tem separado. Mas as pessoas não sabem o que diz lá em Mateus 5:9. Bem-aventurados são os pacificadores. As pessoas não conhecem a verdade que Deus ensina. A verdade, não conhece o nosso Senhor. Eles não conhecem, por isso vivem dessa forma. E infelizmente, os nossos jovens têm sofrido muito violência sexual. E aí você vai me perguntar, jovem de 15 a 29 anos ainda está vivendo essa realidade triste? Tá. E aí você pode até pensar, como eu pensei, mas cara com 15 a 29 anos, pode ser que seja assim, tá andando na rua, chega um cara e ataca, né? Um desconhecido, uma pessoa longe. E aí é onde a gente se engana. A maioria das pessoas que sofrem violência sexual, elas sofrem isso no âmbito familiar, dentro de casa. Seja o pai, a mãe, um tio, um primo, um irmão, uma irmã, tá dentro de casa, velho. Essa é uma realidade terrível. E aí quando você pensa em pegar uma pessoa que já tem uma certa maturidade, mano, você imagina aí uma mulher, que já é uma mulher com 23 anos de idade, 27 anos de idade, sendo assediada sexualmente pelo pai, mano. Diga aí, um jovem com 15 anos, 20, sendo assediado pela mãe, por um tio. E
E isso é uma realidade. É uma realidade no Brasil, uma realidade da juventude. Isso acontece demais. E essas pessoas precisam ser ajudadas. Mas eu ainda penso que sabe quem é que mais precisa ser ajudado? São esses agressores, filhos da mãe. Porque um cara que faz isso com sua própria família, né? Com o seu amigo, ele tá doente, velho. Eu não consigo entender, mano. Um cara desse é doente. E aí vem também os amigos, né? Que também violentam, né? As outras pessoas. E para vocês terem uma ideia, a violência sexual em menor parte, as menores ocorrências são de desconhecidos, né? As pessoas são atacadas em menor parte por desconhecidos. A maior parte está dentro de casa. É pessoas próximas a nós. Seja o pai, a mãe e também uma grande parte os padrastos e madraças, né? Até mesmo porque por não serem, né, pais de verdade, né? Tem muitas pessoas que têm essa índole e acabam assediando, né? Abusando sexualmente os seus enteados. E não deixa de ser família, porque está dentro de casa, né? Porque vive junto ali e acaba sendo também parte da família. Então, pessoal, é uma realidade muito triste a criminalidade no nosso país, sobretudo sobre os nossos jovens. E, como eu disse a vocês, tanto no sentido de serem agentes dessa criminalidade, como no sentido de serem vítimas dessa realidade. E tudo isso é algo muito difícil de se mudar. É uma realidade muito difícil de se transformar. Nosso intuito como cristãos, no Ministério Conhecendo Deus, de ajudar a juventude, tentar de alguma forma levar o consolo do nosso Senhor Jesus, a maior parte de pessoas possíveis, levar essa verdade às pessoas, tentar compartilhar do amor de Deus, para que essa dor, essa dificuldade, ela seja pelo menos amenizada, né? E combater, claro, isso, porque a palavra de Deus também vai nos dizer que bem-aventurados lá no Sermão do Monte, o Senhor também diz que bem-aventurados são vós que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aleluia. E nós temos que ter essa fome e essa sede de justiça. Temos que ser inconformados com esse século, com essa realidade terrível que assola a nossa juventude. E nós devemos combater tudo isso. Fica aqui a teoria, fica aqui os ensinamentos, fica aqui uma realidade que nós aprendemos hoje e que provavelmente vocês já sabiam, mas que agora está mais fresco na nossa mente. Fica aqui e que possamos ser ajudadores e também possamos ser coadjuvantes da nossa vida. Eu espero que você enxergue sua vida como algo maravilhoso, como algo que vale a pena lutar, como algo que realmente é importante, porque Deus te deu a vida, Ele não te deu à toa. Então, pense nisso. Eu tenho que ser o protagonista. Aliás, coadjuvante não, protagonista. Quanto o coadjuvante também entra aí, né? Você tem que ser protagonista da sua vida. Você tem que tomar suas decisões. Claro, sempre respeitando os nossos pais e sabendo que eles realmente sabem mais do que nós. E o que eles dizem é para o nosso bem. Então nós temos que respeitar e obedecer. E nunca queira ser mais inteligente que seu pai e sua mãe. Nunca queira dizer, eu sei o que é melhor para mim. Você não sabe. O seu pai e sua mãe é quem sabe. Essa que é a verdade. Agora, você também é capaz de tomar suas próprias decisões. Eu acredito nisso e eu confio em você. Você é capaz, porque a palavra de Deus diz que você é forte. A palavra de Deus diz que você tem a palavra, o poder da palavra em você. Então, você é capaz de vencer todas essas dificuldades. E eu creio que também ajudar aqueles que também passam por essas dificuldades, para que nós tenhamos uma vida melhor e uma sociedade mais igualitária. A tarefa é difícil, a caminhada é muito longa, porém nós não podemos cruzar os nossos braços e achar que está tudo bem.
a gente tem que entender essa realidade e a gente tem que lutar para transformar essa realidade ao nosso redor. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.